Então vamos lá? Capítulo 5 da Carta aos Gálatas, nós vamos iniciar falando sobre a tal liberdade em Cristo. Eu já abro aqui um ponto já no início desta aula para dizer que essa liberdade em Cristo é perigosa. Vou repetir. Esta liberdade em Cristo, ela torna-se perigosa quando você não entende qual liberdade é esta que Cristo nos deu. Ponto. Primeiro ponto a ser abordado. Qual é a liberdade que temos, que Paulo está citando até aqui, como nós já estudamos no capítulo anterior? Que liberdade é essa que nós alcançamos na pessoa bendita de Cristo? Se eu estou em Cristo, se eu sou livre em Cristo, eu preciso saber qual liberdade é esta que eu tenho em Cristo. Nós já vamos iniciar o nosso estudo dizendo que liberdade em Cristo não é libertinagem. Lembra que eu disse para vocês que em todas as nossas aulas nós vamos escrever, os que estiverem online, os que forem assistir depois, porque quando nós escrevemos fica melhor ou mais fácil para gravarmos em nossa mente. Então a primeira coisa que eu peço que vocês escrevam, os que estão online e os que irão assistir depois a esta aula, é esta frase: liberdade em Cristo não é libertinagem. Ponto. Vou repetir. Os que puderem e quiserem e que estão acompanhando estes estudos, escrevam: liberdade em Cristo não é libertinagem. Ponto. Ok? Então nós vamos aqui entender que esta liberdade que nós temos em Cristo não nos dá o direito de vivermos uma vida libertina, uma vida entregue ao pecado sem limites, ok? Então vamos lá, capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Irmã Roseli já está online aí conosco, Deus abençoe minha irmã. Daniel Iago, meu nobre pregador, Anderson Souza, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. Capítulo 5 da Carta aos Gálatas, versículo 1 diz: foi, é uma certeza, é uma afirmação, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É certo que Paulo está afirmando que Cristo nos libertou e que esta libertação que Cristo trouxe, nós precisamos firmemente permanecer nela. Agora, nós vamos ter que analisar criteriosamente o texto para entendermos qual liberdade é esta. Que tipo de liberdade é esta que Cristo nos libertou? E o porquê que Paulo utiliza-se daqui de um instrumento que eram colocados sobre os animais, que é o jugo, para poderem arar a terra. E ele diz muito claro, por que vocês se submeteriam novamente a um jugo de escravidão? Foi por isso que eu disse, quem está conosco no capítulo 5 da Carta aos Gálatas precisa dar uma passada no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, porque nas aulas anteriores vocês vão entender o porquê que Paulo está tão conturbado com as igrejas daquela região ali da Frígia, da região da Galácia. Por que Paulo está tão conturbado com este povo? O que foi que aconteceu para Paulo até mesmo citar neste versículo 1 do capítulo 5 que temos em mãos, dizendo sobre um retorno ao jugo de escravidão? Uma volta a um jugo de escravidão, sendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então quem está conosco já nas outras aulas está entendendo este processo. Por isso que você vai precisar assistir as demais aulas anteriores para compreender a base, a estrutura deste capítulo de número 5. O versículo 2, Paulo diz assim:
ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, lembra que alguns estavam querendo judaizar a igreja, como eu expliquei nas aulas anteriores. Olha, Cristo não é suficiente. Além de Cristo, vocês vão precisar de algumas práticas da lei. Vocês vão perceber que algumas práticas da lei, eles não eram tão rígidos, como, por exemplo, a observância de alguns alimentos. Você não vê muito Paulo tratando sobre isso aqui na carta aos Gálatas. Porém, a questão da circuncisão é algo que parece-nos que os falsos ensinos que estavam introduzindo-se na região da Galácia para aquelas igrejas era um ponto principal que eles queriam, porque queriam que o povo fosse circuncidado. Automaticamente, parece algo pequeno. Só que nós vamos ver aqui no decorrer deste capítulo de número 5, Paulo dizendo, o que hoje é algo pequeno pode se tornar algo muito grande. É como o fermento, é um ensinamento pequeno, errado, que a gente pensa, é só um erro teológico, é só um erro doutrinário, é só um pequeno erro de interpretação. O problema é a proporção que isso pode tomar. Então, com a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, não existe meio termo. Para com a verdade de Cristo, para com a verdade do Evangelho, não existem meias verdades. Eu não posso aqui introduzir para vocês uma meia verdade e dizer, olha, tudo bem, é só uma meia verdade. Eu não posso introduzir para vocês em nossas aulas um pouco de conteúdo errado e dizer, é só um pouco daquele conteúdo errado. É por isso que eu sempre peço para vocês deixarem a Bíblia aberta, para que vocês mesmos possam fazer o quê? Uma análise do que está sendo falado, comparando com o texto da palavra de Deus. E o que os irmãos ali da região da Galácia estavam vivendo? Eles estavam vivendo uma pressão por parte dos judeus que queriam introduzir naqueles homens que haviam aceitado a Cristo regras judaicas. Eles estavam passando a conturbar a igreja de tal forma que alguns irmãos já não estavam mais acreditando em sua própria salvação pela graça, pela obra salvífica de Cristo. E estavam então passando a pensarem, Cristo não é suficiente. Se nós quisermos sermos verdadeiramente salvos por Deus, nós precisaremos cumprir alguns pontos da lei. É justamente aqui que Paulo está combatendo. Porque o ensino errado estava sendo aceito e Paulo está tendo que combater, jogar um remédio para sanar toda esta enfermidade doutrinária. Então nós temos aqui, no versículo de número 2 do capítulo de número 5 da carta aos Gálatas, ele dizendo, caso vocês deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão, quem nos acompanhou no estudo da Epístola aos Romanos, que também é fenomenal, recomendo que você estude a Epístola aos Romanos, também já está lá disponível em nosso canal no YouTube. Você vai perceber que Paulo tem um entendimento tão profundo acerca da circuncisão, que quando ele vai explicar sobre a circuncisão nesta nova aliança, a circuncisão, os irmãos sabem que é o 8º dia, todo judeu era circuncidado, que era cortado ali parte do prepúcio, ok? Só que era uma coisa que acontecia de forma externa. Paulo entende a doutrina da circuncisão de uma maneira tão profunda que na nova aliança não é um fator, um ato, uma ação externa. A circuncisão na nova aliança é uma marca não por fora, mas é uma marca por dentro. Ok? Então nós estamos aqui diante de uma igreja que estava à mercê de alguns ventos de doutrina. Versículo 3. De novo, novamente,
declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Alguns rabinos, alguns estudiosos, classificam pelo menos de 612 de 612 a 613 mandamentos a serem cumpridos. Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores que ninguém jamais conseguiu se justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei, pois era este erro que os Gálatas estavam prestes a entrar. Por que não dizer que pelo teor da carta já haviam entrado? Por conta de falsos ensinamentos introduzidos dentro da igreja. Isso aqui é muito sério. Existiam falsos ensinamentos sendo introduzidos dentro da igreja. É por isso que precisou que o pastor Paulo escrevesse essa carta para trazer a igreja novamente para a direção correta do que ela já havia aprendido, mas que agora o fermento dos judaizantes estava sendo implementado dentro da igreja. E o mal tem que ser cortado pela raiz. Paulo está cortando o falso ensino pela raiz. Não tenha medo de ser contra a inverdade quando você possui a verdade. Paulo está possuinte da verdade, ministrando a verdade contra a falsidade daqueles falsos ensinos. E aqui neste versículo de número 3, que nós acabamos de ler, ele vai dizer que este que permite ser circuncidado não vai poder simplesmente escolher: eu quero essa parte da lei. Essa obrigação da lei eu vou cumprir, aquelas outras eu não irei, porque não pode. Quem vive pela lei teria que cumprir. Quem vivia pela lei tinha que cumprir todos os mandamentos da lei. Ele não poderia escolher um mandamento. Ele não poderia escolher meia dúzia de mandamentos. Ele não poderia dizer: eu quero estes 12 mandamentos para cumprir. De maneira alguma. Cumprindo um mandamento da lei, ele teria que cumprir todos os outros mandamentos da lei. É isso que Paulo está dizendo neste versículo de número 3. Vocês, se permitirem ser circuncidados, vocês vão ter que cumprir todos os mandamentos da lei. Ou seja, será impossível. Vocês estão querendo sair da possibilidade de Cristo para a impossibilidade da lei. É loucura. A expressão, o tom de desagrado que Paulo utiliza nesta carta é que é uma grande loucura por parte do ser humano abandonar a liberdade em Cristo para voltar à escravidão da lei. Era o que estava acontecendo com os irmãos da região da Galácia. Versículo de número 4, olha o que ele diz: vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram. Isso é muito profundo. Caíram da graça. Vocês estavam na graça de Cristo, caíram, porque não estão mais confiando na graça de Cristo, confiando na justificação de Cristo. Porque quando vocês não confiam na justificação de Cristo, porque quando vocês não confiam na graça de Cristo, vocês têm que substituir essa confiança. E como a substituição desta confiança acontece? Você deixa de confiar na graça para confiar em algo. E qual é este outro algo? Paulo diz: é como se vocês estivessem caídos, porque ao invés de confiar em Cristo, no favor imerecido por parte de Cristo, na justificação em Cristo, ao invés de vocês confiarem na graça de Cristo, vocês caíram para confiar em si mesmo, caíram para confiar na própria obra, caíram para confiar no mérito próprio, caíram para confiar que podem se justificar diante de Deus. E Paulo está deixando bem claro: nunca poderão se justificar diante de Deus, a não ser mediante
a graça redentora, salvífica da pessoa bendita de Cristo Jesus. Olha o nível que os Gálatas estavam baixando. Eles estavam saindo do pináculo da graça para o térreo das obras da lei. É isto que Paulo está aqui combatendo. Desvio doutrinário. E aqui nós estamos agora no versículo de número 6. Olha o que ele vai dizer. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ali na igreja havia os circuncidados, que haviam aceitado a pessoa bendita de Cristo como Messias enviado, e havia os incircuncidados, os que não haviam participado da circuncisão e não participava de maneira nenhuma das obras da lei. Ok? E aqui Paulo deixa bem claro, nem os que são circuncidados, nem os que são incircuncisos, o fato do fazer ou o fato do não fazer, traz algum tipo de benefício. O que ele vai dizer? Mas o que traz é a fé. E esta fé atua pelo amor. A nossa irmã Roseli diz que é tipo o versículo 13. Vamos ver o versículo 13, que diz, nós já vamos chegar lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Exatamente, nós já vamos chegar lá também. E neste versículo de número, nós paramos aqui no 6, nós vamos para o 7, que diz, vocês corriam bem. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu creio que é necessário, porque nós estamos de fato aqui entendendo primeiro o que aconteceu lá, como eu já expliquei para vocês. Se entende a Bíblia primeiro sobre os destinatários original, o porquê que foi escrito para eles, para quem foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu, quando escreveu. São perguntas que você faz ao texto para que você tenha uma interpretação correta ao texto. Mas eu quero aqui trazer para os nossos dias, já neste momento, porque essa expressão do versículo de número 7, o início do versículo 7 é chocante. Porque ele vai dizer, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tem dois pontos aqui. Primeiro, Paulo está dizendo, vocês não estão mais na mesma fé que estavam. Primeiro ponto, do versículo de número 7. Paulo está dizendo, a fé que vocês tinham em Cristo já não é mais a mesma. Traz para nós. Imagina Paulo escrevendo para a minha vida, escrevendo para a sua vida. Eu vou me pegar por exemplo. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo e dizendo, evangelista Alex Nascimento, você não é o mesmo. A fé que você tinha, você já não tem mais. Fé, eu falo sobre a segurança daquilo que se crê. Aquilo que você cria, você já não crê mais. Os Gálatas estavam se apostatando de Cristo, da salvação por Cristo. Estavam voltando aos rudimentos da lei. Paulo está dizendo, vocês estão mudando, e não é para melhor. Vocês estão mudando e é para pior. E aí, eu preciso ministrar isso daqui para quem quer ouvir. Eu preciso ministrar para quem quer ouvir. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Nós, olha para mim, nós não podemos nos tornar piores do que ontem. Vou repetir. Os Gálatas estavam tornando a fé que eles tinham pior do que anteriormente. A fé não pode regredir. Você não pode de maneira nenhuma regredir em sua fé. A fé é crescente. Você não pode deixar de acreditar no que acreditava, dentro dos padrões corretos, como os Gálatas estavam acreditando em algo correto, só que neste prezado momento, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estavam correndo bem, vocês eram melhores, vocês estavam crendo de uma forma melhor, da maneira correta, mas agora não estão crendo da maneira correta. Pregador Ricardo Silva, um abraço nobre.
Vocês deixaram de acreditar da forma correta, vocês corriam bem. Esse é o primeiro ponto. Deixaram de crer como criam. Deixaram de acreditar da maneira correta na salvação em Cristo, como eles tinham aprendido e acreditavam. Estavam agora tentando justificar-se por intermédio desses falsos ensinos que trouxeram para eles, dizendo para eles: vocês têm que ajudar Deus na salvação, vocês têm que se circuncidar, vocês precisam cumprir alguns mandamentos da lei, Cristo não é suficiente. Aí Paulo está dizendo aqui neste versículo de número 7, vocês corriam tão bem, vocês estavam indo na direção certa tão bem, tão maravilhosamente bem. Oh, insensatos Gálatas! Insensatez! E aí neste mesmo versículo 7, o primeiro problema, eles já não estão mais andando como andava, correndo como corria, crendo como cria. E olha o segundo problema, dentro do mesmo versículo. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem, irmãos? Imagina quem? Os falsos ensinadores que haviam se introduzido dentro da igreja, das igrejas da região da Galácia. Eu costumo dizer, quem aprende errado, ensina errado. Vocês que nos acompanham, você que vai assistir essa live, o pessoal da Alunos do Reino, grupo 1 e grupo 2, escreve aí, quem aprende errado, ensina errado. Escreva aí, quem aprende errado, ensina errado. Como agora eles estavam aprendendo algo errado, eles estavam vivendo algo errado, e Paulo está dizendo isso. E tantos ensinamentos errados, não só na época do apóstolo Paulo, tanto veneno na panela nos dias de hoje, pregações que não são evangelho, mensagens que não são bíblicas, mensagens que não são externadas da palavra de Deus, mensagens coach, animadores de auditório, afagadores de egos, conquistadores de plateia. Deus não conta com estes. O evangelho precisa ser pregado da maneira correta, da forma correta, agradando ou não. E aqui o apóstolo Paulo está introduzindo isso. Vocês estavam correndo bem. E quem foi? Quem foi, ele pergunta, que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha o versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É aquele ensinamento errado pequeno, que a gente pensa, não tem problema, é uma coisinha pequena. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com as coisinhas pequenas que parece que não tem problema algum. Parece que não vai atrapalhar a sua fé. Parece que não, há sim problema. Se não é a verdade do evangelho, deve ser considerado anátema. Versículo de número 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Falsos ensinos. Paulo está dizendo, é como uma perturbação que chega para a igreja. Quem vive a verdade não suporta a mentira. Quem prega a verdade não suporta a mentira. O apóstolo Paulo está dizendo neste versículo 10, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Não importa quem seja. Pode ser um bispo, um apóstolo, um reverendo. Se não está dentro da mensagem verdadeira, tem que ser rejeitada a mensagem. Não pode ser aceita a mensagem, ainda que um anjo do céu apareça pregando outro evangelho, além daquele que eu já vos tenho ensinado, que seja considerado anátema. Palavras do apóstolo Paulo. Não importa quem prega, o que importa é o que prega. Tem muita gente que tem nome, tem muitos seguidores, mas não tem a verdade.
O que importa para a igreja do Senhor não é a fama do pregador. O que importa para a igreja do Senhor não é a fama do pastor. O que importa à igreja do Senhor não é a fama do missionário. O que importa para a igreja do Senhor não é a fama do cantor. O que importa para a igreja verdadeira do Senhor é a verdade proclamada, é a verdade anunciada. Aleluia! Não adianta ter fama e não ter verdade. Não adianta ter nome e não ter verdade. Não adianta ser conhecido e não ter a verdade. O que a igreja precisa, Paulo está dizendo, é da verdade do evangelho. O que não é verdade, rejeita. E o que não for verdadeiro, deixa de lado. E o que não for verdadeiro, versículo de número 10, ele diz: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? O que estavam dizendo sobre Paulo? Estavam dizendo sobre Paulo que ele era um pregador contra a circuncisão, mas lembra do episódio onde ele teve que circuncidar a Timóteo por motivos M? Estavam tentando pegar este caso separado, este acontecimento separado para dizer, ele diz para vocês não se circuncidar, mas ele circuncidou Timóteo. Estavam de todas as formas tentando causar algum tipo de contrariedade acerca do apostolado de Paulo. Aleluia! E aqui ele vai dizer no versículo de número 11: se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. Havia naquela época, eu deixei anotado aqui, um templo pagão da deusa Cibele, que era o mais importante da Galácia. E neste templo da deusa Cibele, todos os sacerdotes, eles eram castrados. Então, para nós, hoje, Paulo dizendo, é melhor então que todos vocês fossem castrados. Esses falsos mestres que perturbam vocês, para nós não tem tanto sentido. Mas para eles, na época, que sabiam dos sacerdotes da deusa Cibele, que era um grande templo que tinha na época, uma deusa adorada na época ali na região, eles entendiam muito bem que os sacerdotes deles eram castrados. E Paulo aqui chega nesse momento a dizer para eles, já que eles querem perturbar vocês, era bom que eles fossem logo virassem eunucos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Era bom que eles virassem logo eunucos, não era só fazer a circuncisão não, era bom que, vocês estão entendendo, né? Virassem eunucos de uma vez. Ok? Então Paulo chega a este extremo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E aqui entra a grande questão. Que liberdade é essa? Quer dizer que eu sou livre para tudo? Você não é livre para tudo. Você é livre para Cristo. Os irmãos alunos do Reino Grupo 1, alunos do Reino Grupo 2. Vocês que vão assistir essa live depois pelo Facebook e pelo YouTube, escrevam aí. Não somos livres para tudo, vírgula, somos livres para Cristo. Eu vou repetir. Não somos livres para tudo, vírgula, somos livres para Cristo. Veja bem, não usem, versículo 13, a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Peraí, se eu sou livre, faço o que eu quero. Olha a ideia que poderia surgir. Se eu sou livre, posso viver de qualquer maneira. Se eu sou livre, posso viver do jeito que eu quiser, de maneira nenhuma. A nossa irmã Roseli escreveu ali, eu vou ler novamente. Não somos livres para tudo, vírgula. Somos livres para Cristo. A nossa liberdade não nos leva à libertinagem. Você está entendendo isso daqui, irmão? A nossa liberdade que recebemos da pessoa de Cristo, eu estou falando para crente. A nossa liberdade que nós recebemos da pessoa de Cristo não nos dá o direito à libertinagem. É uma vida dúbia. É uma vida
desregrada, uma vida sem limites. Não é essa a liberdade que Paulo está pregando aos irmãos da região da Galácia. Nós não somos livres para pecar, pelo contrário, Cristo nos libertou do poder do pecado. Está entendendo? Então Paulo está tendo que explicar isso, porque sempre, em todo lugar tem uns bonitinhos, irmãos. Em todo lugar tem uns engraçadinhos que, como é que eu posso dizer? Que contorce o que é falado. Torce o que é falado, melhor dizendo. Todo lugar sempre tem. Então qual era o perigo de Paulo estar trazendo a doutrina da justificação pela fé, da liberdade que temos na pessoa de Cristo? Porque sempre tem uns engraçadinhos. Espera aí, se eu sou livre em Cristo, então quer dizer que eu posso pecar à vontade. Está entendendo o que poderia estar acontecendo? E aí Paulo está tendo o quê? Que doutrinar, vacinar a igreja, ensinar ela sobre a liberdade cristã. A liberdade cristã não traz ali a libertinagem para a vida. A liberdade cristã é a que livra ela do poder do pecado, lançando essa pessoa para essa liberdade em Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Versículo de número 14. Perdão, no 13. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por que sirvam uns aos outros mediante o amor? Lembra dos mandamentos? Que Jesus reduziu a 2. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Jesus resumiu a 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que é o pecado, a não ser um ato contra Deus e contra o próximo? E como é que nós vencemos o pecado? É por este elo do amor. Quando você ama a Deus, você ama o próximo. E quando você ama o próximo, você não peca nem contra si, nem contra ele. Você não peca contra si porque você é templo do Espírito Santo. E você não peca contra o próximo porque você ama a Deus. Aleluia! Então aqui, no versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha o que estava acontecendo. E isso não acontece nos dias de hoje, né, irmãos? Os irmãos se devorando, os irmãos matando uns aos outros, perseguindo uns aos outros, degladiando uns com os outros. Isso só acontecia na época aqui das igrejas aqui da região da Galácia. Que bom seria, né, se isso fosse verdade. Então Paulo está dizendo aqui, por que isso acontece? É porque está faltando uma coisa, amor. E sabe como que a Bíblia, como eu expliquei para vocês, Bíblia se explica com Bíblia, ok? Bíblia não se explica com axiologia, Bíblia se explica com bibliologia. A Bíblia se completa em si mesma. E o que diz em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8? Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que é nascido de Deus conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Aqui ele está dizendo que os irmãos estavam se mordendo e devorando uns aos outros, se destruindo mutuamente. Por quê? Porque estava faltando o amor. Aí em 1 João 4, 7 e 8 vai dizer que Deus é amor. Se falta Deus, falta amor. Se falta amor, entra guerra. Se entra guerra é porque Deus não está. Onde tem irmão matando irmão é porque a presença de Deus já saiu. Quando você vê irmãos em guerra, a presença de Deus já se foi há muito. Quando você vê irmão matando irmão, é porque a presença de Deus já se foi há muito tempo. Quando você vê os irmãos se devorando entre si, é porque o amor já se foi há muito tempo. O que é que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja, das igrejas da região da Galácia? Voltem a amar. Vocês estão se degradando, vocês estão se mordendo, vocês estão devorando uns aos outros porque já não tem mais amor no vosso meio. É por isso que ele diz, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Onde falta amor, não falta ódio. Onde falta amor, não falta rancor.
Onde falta amor, não falta briga. Onde falta amor, não falta a discussão. Tire a discussão, tire a briga, tire a contenda e estabeleça o altar do amor em sua vida. Aleluia! Agora, nós vamos partir para os versículos mais conhecidos da carta aos Gálatas e principalmente neste capítulo 5, que é sobre o viver no Espírito. Tem gente que pensa que... Agora eu vou falar aqui, conversar com vocês antes da gente ler a palavra, porque eu preciso aqui trazer alguns assuntos que penso ser de extrema importância para as nossas vidas. Escuta isso daqui, está tudo ligado ao texto. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual, tem gente que pensa que viver no Espírito, tem gente que pensa que ser espiritual é ter o maior pulo da igreja. Tem gente que pensa que viver no Espírito é ser o maior sapateador da igreja. Tem gente que pensa que viver uma vida espiritual é ser o melhor peão. Sabe aqueles irmãos que giram assim? Eu acho mó bonitinho. É ser o maior peão da igreja. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual é ser sempre aquele que no meio do culto ele é arrebatado. Todo culto ele é arrebatado. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual é falar em línguas estranhas do início ao final do culto. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual é sair profetizando todo culto, revelando todo culto. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual, com todo carinho e respeito, eu digo isto, com todo carinho e respeito, mas eu conheci pessoas que pensam que ter uma vida espiritual é ter uma saia lá no pé. Eu estou dizendo de pessoas que eu conheci. Tem gente que pensa que ter uma vida espiritual é colocar uma camisa social como essa, fechar ela aqui bonitinha, colocar uma gravatona gigante, pronto. Se eu tivesse aqui com a camisa social fechada, uma gravata, pronto, estou numa vida. Para algumas pessoas isso é viver espiritualmente. Tem gente que pensa que viver espiritualmente é ter um coque na cabeça. Tem gente que pensa que viver espiritualmente trata-se sobre somente um estereótipo. Não! Nós vamos aprender biblicamente o que é viver espiritualmente. Eu quero saber, eu quero ter uma vida espiritual. Eu quero ser um ser humano espiritual. Eu quero estar ligado no Espírito de Deus. Eu preciso que os alunos do reino, do grupo 1, alunos do reino do grupo 2, os irmãos que acompanham pelo Facebook, os irmãos que acompanham pelo YouTube, eu quero que vocês tenham convicção do que é ser espiritual, do que é ter uma vida espiritual. Nós precisamos pensar, será que eu tenho uma vida espiritual? Será que eu sou um crente espiritual? Ou será que eu sou um crente carnal? Nós vamos aprender biblicamente aqui. Quem quiser compartilhar, já compartilha. Quem quiser marcar alguém para ouvir essas verdades, já marque alguém para ouvir essas verdades. Mas nós vamos descobrir juntos. Abra a Bíblia, sempre com a Bíblia aberta. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer sobre ser. Não é sobre parecer, porque tem gente que parece, mas não é. Hoje nós vamos descobrir e ter base bíblica para falar e saber se nós somos espirituais ou se nós somos crentes carnais. Está preparado? Vocês estão preparados? 3, 2, 1. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 16. Hoje é noite de descobrirmos se somos carnais ou se somos espirituais. Lá vai. Versículo 16. Por isso eu digo, vivam pelo... Aleluia. Aleluia. Vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito Santo. Olha para cá. Nós temos uma extrema necessidade nos dias atuais de pessoas espirituais.
de pessoas que vivem pelo Espírito e não por si mesmos, de pessoas que são dependentes do Espírito de Deus para tudo. Vivam pelo Espírito, coisa linda. E talvez você se pergunte: por que eu devo viver pelo Espírito? Por que eu devo ter uma vida espiritual como crente, como cristão? Irmãos, por favor, entenda uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Não é só o teu pastor que tem que ser espiritual. Não é só o pregador que você gosta de ouvir que tem que ser espiritual. Não é só o cantor que você gosta de louvar a Deus com os louvores que ele entoa que tem que ser espiritual, que tem uma vida no Espírito de Deus. Não é só eles que têm que andar em comunhão com o Espírito de Deus. Existe o mesmo Espírito que habita na vida do pastor onde você congrega. Se for o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito que habita na sua vida. Pois ele tem que habitar na vida dos cristãos. A grande questão é: será que nós estamos, aleluia, vivendo em Espírito, com o Espírito de Deus? Porque Paulo vai falar sobre isso. O mesmo versículo explica. É um texto autoexplicativo. Você lê e já entende. Ele diz: vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. A nossa carne, a carne do crente, do pastor, do pregador, do cantor, do músico. Pô, olha pra cá. Tem gente que pensa que depois que aceitou Jesus virou anjo. Tá bom, anjão, anjona. Tu virou anjona, tu virou anjão. É um anjo. Você não tem desejo carnal. Tu é um anjo, uma anja. É um anjão, né? Todo lugar tem um anjão. Você nunca conheceu um anjão e nem queira conhecer. Mas eu acredito que todo lugar tem uma anjona, a impecável. Todo lugar tem um anjão, o impecável. Tu é carne, rapaz. A carne grita dentro de você. E qual é a senha que Paulo está liberando aqui? Sabe essa vontade? Agora que eu vou falar aqui, mas não precisa se identificar aí não, tá bom? Não se identifica não. Mas você sabe que Deus vai estar falando com você. Sabe essa vontade carnal que você tem? Que você fica se perguntando: meu Deus, será que eu sou crente? Que você chega a se perguntar: será que eu sou crente mesmo? Será que eu aceitei Jesus mesmo? Sabe essas vontades aí que até o diabo duvida que tu tem? Às vezes passa na sua mente algumas coisas para falar, algumas coisas para fazer, e você pensa assim: rapaz, eu estava no culto hoje, eu estava no culto essa semana, olha o que está passando na minha mente, olha o meu desejo, olha a minha vontade. Essa é a natureza do ser humano. Deus não arrancou essa natureza de tu, não. Você pode ter 40 anos de crente, tu não vai virar anjo, não vai virar anja de maneira nenhuma. Ô irmão Alex, é que eu acabei de tomar ceia, eu tomei ceia ontem, olha o pensamento que está vindo. Ei, olha o conselho de Paulo, capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então quer dizer que a carne tem desejo? Quer dizer que a nossa carne de crente, nós é crente, nós somos crentes. Então quer dizer que os crentes, nós temos desejos carnais. Eu pensei que quem tinha desejos carnais eram os ímpios. Porque tem gente que pensa assim, tem gente que pensa que os desejos carnais, esses desejos, é só os ímpios que tem. Não, isso aí é os bebum lá da rua que tem esses desejos. Não, os drogaditos que tem esses desejos ruins aí. É só os pecadores. Não, eu sou crente, eu sou quase um anjão, eu sou uma anjona. Ah, é anjona? Ah, é anjão? Tu tem desejo, rapaz. Como é que tu vence esses desejos? Paulo está dando a senha aqui na Bíblia, na palavra. Ele está dizendo: tu quer vencer esse desejo? Sabe esse desejo aí que te incomoda? Que é como se fosse um espinho na carne para você? Porque todo mundo tem as suas fraquezas. Não venha dar uma de anjão aqui na live, não. Todo mundo tem as suas fraquezas. Aí a pergunta que fica: irmão Alex, agora eu entendi. Então mesmo eu sendo crente, eu vou ter desejos que desagradam a Deus? Vai! Mas ninguém nunca me disse isso, pois eu estou dizendo agora. Mesmo tu sendo crente, tu tendo 300 anos de igreja, tu falando em língua, sendo batizado, tu vai continuar tendo desejos carnais. Eu tenho desejos carnais. E como é que nós vencemos isso, irmão?
está no texto. Vivam pelo Espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Parece uma guerra, né? Dentro de você. Você está entendendo por que você parece que vive essa guerra dentro de você? Aí o apóstolo Paulo, em determinado momento da vida dele, nós já estudamos isso em aulas, em outros livros, Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Paulo era crente, viu? Pensa no camarada crente. Mas o bem que eu quero fazer, não faço. Mas aí Paulo vai dizer assim: o mal que eu detesto, que eu não queria fazer de jeito nenhum, estou sempre fazendo. Aí ele fala algo muito enfático: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É dentro daquele mesmo contexto que Deus vai responder ele dizendo: Paulo, que ele vai dizer que ele orou a Deus e tudo mais. Paulo, a minha graça ela te basta, aleluia. E é o meu poder que te aperfeiçoa em meio às suas fraquezas. Se ninguém nunca te disse isso, eu vou te dizer: você não é forte. Eu sei que os coaches vai pregar o contrário, vai despregar tudo aquilo que eu estou pregando, vai pregar para vocês dizendo que há uma força dentro de você. Os coaches vão pregar para vocês dizendo: desperte a leoa que existe dentro de você, desperte o leão que existe dentro. Que leão, irmão? Que leoa que tem dentro do crente? O que tem dentro do crente é o Espírito de Deus que faz nós vencermos essas vontades da carne. É o Espírito que te dá força para vencer. Aleluia, glórias a Deus. Continuando, nós temos aqui então a explicação de Paulo, dizendo que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, 18, se vocês são guiados, a grande questão é quem te guia. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A questão é: quem estava guiando a vida dos crentes na região da Galácia? Era o Espírito? Será que era o Espírito que estava os guiando? Ora, ele vai dizer, aqui nós vamos descobrir então, se nós somos carnais ou se nós somos espirituais. A lista, a classificação colocada pelo apóstolo Paulo, ela é abrangente e expansiva. Vou repetir. A lista colocada pelo apóstolo Paulo, ela é abrangente e expansiva. Então, cada termo utilizado por Paulo acerca do que são obras da carne se estende, se estica. E aqui eu peço que você preste muita atenção, porque aqui você vai poder biblicamente, não é ninguém que vai fazer isso por você, eu não farei. Ninguém vai fazer isso por você. É você que está tendo acesso a essa aula, que vai ter que ser assim. Eu nem quero que você escreva aí, eu não quero saber. Não quero saber verdadeiramente se você é carnal ou se você é espiritual. De fato, verdadeiramente, eu não tenho esse interesse. O meu interesse é que você faça uma autorreflexão. É que você analise não o outro, mas analise a si mesmo. Se você está vivendo uma vida carnal ou uma vida em espírito. E eu estou pregando para crente. Porque essa carta não foi escrita para ímpios. Foi escrito para os irmãos da região da Galácia. Então o que Paulo está escrevendo aqui é para crente. Eu estou pregando para crente, eu estou falando com crente. Você vai ter que saber se você é um crente carnal ou se você é um crente espiritual. Se seu pastor nunca te disse isso, eu estou te dizendo agora. Se você nunca ouviu sobre isso, tu vai ouvir agora. Se você nunca parou para pensar se você é ou não é espiritual, tu vai parar para pensar agora.
Se você nunca parou para pensar se você vive uma vida carnal ou uma vida espiritual, você vai parar para pensar agora. Aqui não tem chave de carro, aqui não tem chave de apartamento, aqui não tem pedido de Pix, aqui tem Bíblia. Se você quiser continuar ouvindo a Bíblia, aguenta, se segura na cadeira porque ela vai. Vamos ver. Versículo de número 17, já lemos. O 18 nós já lemos, nós vamos ler o 19 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Aqui a gente começa então a fazer esse divisor de águas. Somos espirituais ou somos carnais? Somos crentes espirituais ou a nossa geração é uma geração de crentes carnais? Nós vamos descobrir agora. Preste atenção, vamos ler juntos. As obras da carne são manifestas. Lá vai. Imoralidade sexual. Olha a lista. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, quadrilhas, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta eu vos advirto, como já adverti antes. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão Alex, eu não ouço essas pregações nos congressos, talvez não seja interessante, né? Eu não ouço essas pregações nas campanhas, bem provavelmente que não seja tão interessante, né? Mas aqui você vai ouvir, você vai ter que saber se é um crente espiritual ou não. Você vai ter que saber se você é um crente que está vivendo um mundo, uma vida espiritual ou uma vida carnal. E o que é que o texto nos disse aqui? O texto diz que aquele que vive na imoralidade sexual, ele é um crente carnal. O texto diz que aquele que vive em impurezas e libertinagens, uma vida devassa, ele é um crente carnal. O texto diz que aquele que vive na idolatria e na feitiçaria, ele é um crente carnal. O crente que sente ódio, ele é um crente carnal. O crente que vive de discórdia, ele é um crente carnal. Que vive de ciúmes, tem ciúmes de tudo, ele é carnal. Um crente que vive irado, ele está na carnalidade. Um crente egoísta, um crente com dissensões, com facções, tanta igreja que parece mais uma quadrilha, gente que faz facção dentro da igreja, quadrilhas organizadas, é coisa de crente carnais. O texto está dizendo ainda, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ou você é do reino, ou você não é do reino. Ou você vive uma vida no espírito, ou na carnalidade. É um texto autoexplicativo. É impossível ler este texto e não entender o texto. Aqui que nós temos que fazer uma reflexão autopessoal. Será que eu estou me enquadrando dentro dessas obras que são manifestadas, são manifestas? Onde eu identifico se eu estou vivendo uma vida no Espírito ou se eu estou satisfazendo os desejos da carne. A grande questão que Paulo está lançando dentro deste capítulo de número 5, a partir do versículo 16 é: a quem nós estamos satisfazendo? Aos nossos desejos carnais ou ao desejo do Espírito? E aí uma vez me perguntaram, irmão Alex, eu já entendi que existe essa batalha dentro de nós. Eu já compreendi que a carne, o desejo da carne é um, o desejo do Espírito é outro. E nós temos então essa batalha interna e a grande questão é como viver uma vida no Espírito. Como não satisfazer as vontades da carne? Como? Os desejos iminentes de nossa carne. Como não satisfazê-los? Como agradar a Deus? Como viver para Deus? Eu vou contar uma breve história criada como exemplo ilustrativo. Vamos lá. A responsabilidade de cuidar de 2 leões está sobre nossas vidas. 2 leões dentro de 2 jaulas separadas. Eu vou classificar aqui um leão como leão da direita, o outro leão, o leão da esquerda. Nós temos 1 semana para alimentar estes 2 leões e não permitir que eles morram.
Durante o período dessas 2 semanas, estes 2 leões precisam permanecer vivos. A responsabilidade de manter estes 2 leões vivos é totalmente nossa. Vamos lá? Nós passamos a primeira semana. E na primeira semana, nós alimentamos muito o leão da direita, além do que ele precisava. Mas o leão da esquerda, só o suficiente para ele não falecer. Entramos na segunda semana. Permanecemos com a mesma atitude. Nós alimentamos muito o leão da direita, mas o leão da esquerda, só o suficiente para ele não falecer. Ao finalizar as 2 semanas, os 14 dias, nós levaremos estes 2 leões, o da direita muito alimentado e o da esquerda pouco alimentado. Soltaremos estes 2 leões e os colocaremos para se degladiar, lutar entre si. O leão da direita muito alimentado, o leão da esquerda vivo, porém enfraquecido por ter pouco alimento. Soltando estes 2 leões, quem vence a batalha? O da direita que você alimentou ou da esquerda que você não alimentou, mas eles permanecem ali vivos? É óbvio que o leão que você mais alimenta é o que irá vencer. Essa vida que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o viver pelo Espírito só é possível quando você alimenta. Só vai vencer na sua vida o lado que você mais alimentar. Como eu disse, os desejos carnais não cessarão. Não! Enquanto estivermos sobre essa matéria, esse corpo falido, esse corpo que já nasce com as células morrendo, enquanto estivermos sobre este corpo, descendência do pecado adâmico, um corpo corrompido, enquanto no abrir e fechar de olhos não fomos arrebatados a ir ao encontro com o Senhor, onde o texto bíblico diz que nossos corpos serão transformados. Nossos corpos serão transformados. Aleluia. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Mas enquanto isso não acontecer, esses desejos carnais vão permanecer em nós. Aleluia. E como é que nós vencemos esses desejos carnais? Para satisfazer o Espírito, para viver uma vida em Espírito, alimentando o que é espiritual, cantando louvores, orando ao Senhor, meditando na palavra, se fortalecendo na palavra, alimentando o Espírito. O nosso problema é que nós vivemos em um tempo onde nós alimentamos mais os desejos da carne do que os desejos do Espírito. Mas o texto da palavra de Deus nesta noite está nos dizendo: é tempo de vencermos essa batalha. Quem puder escrever, escreva, porque os que vão assistir amanhã e depois vão ter que ler vocês escrevendo isto. É tempo de vencermos esta batalha. Você que está assistindo pelo Facebook, você que vai assistir a aula depois pelo YouTube, escreva aí: é tempo de vencermos esta batalha. O inimigo não quer, a vontade do inimigo é que os nossos desejos carnais continuem sufocando os desejos do Espírito. Mas eu venho como ministro do Evangelho para te dizer: é tempo da igreja vencer esta batalha. E quando é que nós vamos vencer esta batalha? Quando nós voltarmos a alimentar o Espírito.
quando nós voltarmos a buscarmos as coisas do alto. Por que é que o inimigo está dando rasteira em nossas vidas? Por que é que o inimigo tem conseguido tirar o brilho do Espírito da vida de muitos? É porque essa batalha está sendo vencida no campo espiritual, onde os desejos carnais estão sendo alimentados e os desejos espirituais estão sendo esquecidos. Mas é tempo de vencer esta batalha. Se eu fosse ministrar esta palavra, o tema seria esse: é tempo de vencermos a batalha. O mundo espiritual é real e o céu nos convida nesta noite, nesta aula. É tempo de alimentarmos o que é espiritual, porque se você alimentar os desejos da carne, a carne vai te vencer. Os desejos carnais vão te vencer, e as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo adverte, como antes já tinha advertido: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Então hoje você tem a capacidade de, dentro da sua casa, identificar o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Depois desta aula, você tem a capacidade, do lugar onde você congrega, você identificar o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Depois dessa aula, você tem a capacidade bíblica de identificar na sua vida o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Eu vou ler novamente. Todas as vezes que você vê imoralidade sexual, ali está as obras da carne. Todas as vezes que você vê qualquer tipo de impureza e vida libertina, ali está as obras da carne. Todas as vezes que você vê a idolatria, você sabe identificar biblicamente. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, você pode biblicamente ter o fundamento para dizer: isto é obra da carne. Todas as vezes que você vê obras de feitiçaria, obras de ódio, pessoas com discórdia, pessoas com ciúmes, você pode dizer: isto eu aprendi na Bíblia, que isto não é coisa de Deus, isso não é obra do Espírito de Deus, isso é o desejo, é obra carnal, é coisa que vem da carne. Todas as vezes que você vê vício de embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, você pode dizer: estes que praticam tais coisas, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério. Faça uma autoanálise. Se existe algo do que foi citado aqui até este versículo que ainda habita em você, é porque está precisando alimentar o Espírito e sair da carnalidade. Continuando, mas o fruto, versículo 22, mas o fruto não são os frutos. Preste atenção. Versículo 22. Não são os frutos do Espírito. Não existe frutos do Espírito. É singular. Leia aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ver os irmãos que chegaram aqui para a gente já finalizar a aula. Deus abençoe Daniel Iago, Anderson Souza, Roseli Pacheco, Elias Carvalho. Deus abençoe a vida do Ricardo Maurício. Nós estamos aí também com a nossa irmã Amanda. Nossa irmã Amanda Valeriano, Deus abençoe. Nossa irmã Geisa Oliveira, Fernandinho Pascoal. Nós temos aqui também nossa irmã pastora Railda Pasquale, Amanda Ribeiro, Valquíria Silva. Eu não estou conseguindo descer aqui o filtro aqui das mensagens. Robson Tavares, meu primo, Deus abençoe. Lene Barbosa, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Agora nós vamos ver aqui que não existe os frutos do Espírito. Existe é singular. Nada de pluralidade aqui. Não é os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Versículo 22. E o fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, em outras versões, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui a questão do fruto é que você não pode escolher uma parte. Eu sou uma pessoa espiritual, sabe? Mas eu sou uma... Oh, meu Deus. Eu sou uma pessoa espiritual, sabe? Eu sou o anjão da igreja, eu sou a anjona. Só que é o seguinte, eu particularmente, eu tenho alegria, mas eu não tenho muita paz. Eu tenho paciência, mas eu não sou tão amável. Eu tenho bondade, mas eu não sou fiel. Então tu não tem o fruto do Espírito. Aleluia. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito não te dá por parcela. Ele te dá completo, as virtudes por completo, a graça, esse carisma por completo. Ele não vai te entregar amor em um dia para você ter paz no outro, ou ele não vai te entregar uma coisa e deixar de te entregar outra. Quem vive uma vida no Espírito, vive na plenitude do Espírito. Não tem como você dizer, sou espiritual, vivo uma vida no Espírito, só que eu ainda não tenho muita alegria. Como que você vive com Deus dentro de você e não é uma pessoa alegre? Como que Deus não é simplesmente tudo aquilo que você precisa? Aqui está algumas classificações de quem vive uma vida no Espírito. E fruto, irmãos, fruto é aquilo que se produz. Fruto é aquilo que é gerado. Fruto é consequência. Então nós temos aqui o fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito? É porque quem gera... Pegue isso daqui porque isso aqui é lindo. Quem gera, aqui dentro dessa linguagem, o fruto é o Espírito. Você não tem capacidade de gerar amor. Você não tem capacidade de gerar alegria. Você não tem capacidade de gerar paz. Você não tem capacidade de produzir paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é que produz isso na vida do crente? O Espírito. É por isso que Paulo inicia no versículo 16 dizendo: vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês vão satisfazer a vontade da carne. Qual é o contrário de alegria? Tristeza, paz, desconforto, guerra, paciência, impaciência, amabilidade, ódio, bondade, o contrário, maldade, fidelidade e infidelidade. Então, quando você não está vivendo esses pontos, significa que isso não está sendo produzido dentro de você. E se não está sendo produzido dentro de você, quem é que produz o fruto? Aí eu te pergunto, onde está o Espírito de Deus em sua vida? Se ele não está afirmando, versículo de número 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Você sabe o que é o ato da crucificação? Era a pior morte do Império Romano, colocada pelos piores bandidos da época. O ato da crucificação era a pior morte da época do Império Romano, onde as pessoas ficavam estendidas naquela cruz até padecer. Paulo vai usar dessa linguagem e vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Você já crucificou a carne? Não é o teu pastor que vai crucificar esses desejos. Não é o teu professor que vai crucificar esses desejos carnais na tua vida. Quem tem que crucificar é você. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. As paixões e os desejos não podem mais te dominar, porque quem é dominado pelo Espírito de Deus não é dominado pelos desejos carnais. Aleluia. Aí no 25 ele diz: se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E aqui a gente finaliza mais um capítulo juntos. E nós finalizamos com a seguinte afirmação: ser cheio do Espírito de Deus. Torna a dizer, ser cheio do Espírito de Deus não se revela na altura do seu glória a Deus. Lá vai. Ser cheio do Espírito de Deus. Eu sei que eu vou acabar arrumando confusão com isso daqui. Mas eu já estou acostumado. E a verdade precisa ser falada. Ser cheio do Espírito de Deus não é ser o que mais corre dentro do culto. Ser cheio do Espírito de Deus não é ter, aleluia, maior glória a Deus do culto. Ser cheio do Espírito de Deus não é ter as línguas estranhas mais bonitas. Porque tem gente que fala em línguas e não tem caráter, não tem verdade, não tem essência. Ser cheio do Espírito, compra e não paga. É só visitar as tias da cantina para você ver a lista de gente ali na tia da cantina que já está devendo há mais de um ano e não paga. Ser cheio do Espírito de Deus não é simplesmente fazer um aviãozinho no culto. Ser cheio do Espírito de Deus não é simplesmente ser o maior sapateador da sua cidade. Ser cheio do Espírito de Deus não é uma ação que você faz dentro da igreja. Segundo o que nós aprendemos aqui em Gálatas, capítulo de número 5, ser cheio do Espírito de Deus está de acordo com a vida que você leva. Aleluia, aleluia, aleluia. Guarda isso na tábua do seu coração. Ser cheio do Espírito de Deus está falando sobre a sua conduta. Ser cheio do Espírito de Deus está falando sobre quem você é quando o culto acaba. Ser cheio do Espírito de Deus está falando sobre quem você é quando as luzes se apagam. Ser cheio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito de Deus está falando sobre como você trata o seu irmão. Ser cheio do Espírito de Deus está falando sobre como você convive com seus irmãos. Ser cheio do Espírito de Deus é negar os desejos da carne, crucificar a carne na cruz de Cristo, é carregar a própria cruz. Ser cheio do Espírito de Deus não é sobre o quanto você aparece, mas é sobre o quanto você desaparece para Deus aparecer na tua vida. O céu, a palavra ministra aos nossos corações nesta aula, nessa finalização de aula. Ser cheios do Espírito de Deus não é sobre o que tu diz, é sobre quem tu és. Ser cheio do Espírito de Deus, aleluia, como disse a nossa irmã Rose ali, é negar a si mesmo. Eu preciso falar sobre isso daqui. Ser cheio do Espírito de Deus, é isso mesmo, irmã Roseli Pacheco, é quando nós negamos a nós mesmos. Eu estava ontem em nosso ponto de pregação no Jardim Miriam, e eu falei sobre isso para eles, aleluia, meu Deus. Ser cheio do Espírito de Deus é um negar a si mesmo. Eu lembrei eles de Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 1, vai dizer o quê? Bem-aventurados humildes de espírito. Em outras versões, eu disse para eles que diz assim: bem-aventurados pobres de espírito.
Quando nós falamos de pobreza, nós falamos sobre necessidade. O que o texto de Mateus capítulo 5, versículo de número 1 está dizendo é o seguinte: bem-aventurados são aqueles que carecem de Deus. Aleluia! Bem-aventurados são aqueles que têm sede de Deus. Quando o texto diz bem-aventurados pobres, não está falando de dinheiro, não. Não está falando de pobreza financeira, é pobre de espírito, ou seja, aqueles que carecem de algo. E carecem do quê? Carecem de Deus. Bem-aventurado aqueles que se colocam na posição de carentes de Deus, carentes do Espírito de Deus, necessitados do Espírito de Deus. É isso que Deus requer de nós. É por isso que viver uma vida espiritual é sobre prática. É por isso que viver uma vida espiritual é sobre conduta. E Deus está nos convidando diante desta aula. Louvado seja Deus. Deus está nos convidando diante desta aula. Eu não sei onde você congrega, mas seja espiritual. Eu não sei onde você ministra, mas lá onde você ministra, seja espiritual em sua conduta. Tenha uma vida no Espírito, em nome de Jesus. Você pode morar em São Paulo, você pode morar no Ceará, você pode morar na Bahia. A regra bíblica não muda de estado para estado, de cidade para cidade. E eu vou finalizar nossa aula, porque nós já finalizamos o último versículo, mas eu preciso que você escute isso. O Brasil não precisa de mais um pastor. O Brasil, eu tenho até medo de dizer isso, que eu posso estar errado, mas o Brasil não precisa de mais um pregador. O Brasil não está precisando, aleluia, de mais um missionário e mais uma missionária. O Brasil está cheio de pregador, está cheio de profeta, está cheio de pastor, está cheio de cantor, está cheio de missionário. E o que é que o Brasil está precisando? O Brasil está precisando é de crente cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo bagunceiros de culto, eu estou dizendo crente com vida espiritual. Crente com vida no altar, crente que vive diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou abrir rapidinho aqui a Bíblia novamente, rapidinho, que eu preciso ler novamente aqui para vocês. Rapidinho, eu já vou finalizar já. Mas Gálatas aqui, capítulo de número 5, Paulo inicia dizendo assim, lá no versículo de número 16, vivam pelo Espírito. Paulo não está dizendo assim, sede espiritual em 1h30 de culto. Não, não, não. Paulo não está dizendo, sede espiritual enquanto vocês pregam. Não. Paulo não está dizendo, sejam espirituais enquanto vocês louvam. Não. Paulo não está dizendo, sejam espirituais na frente do pastor de vocês. Não. Paulo não está dizendo, sejam espirituais onde vocês congregam. Paulo está dizendo sobre vida, 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 vida. 24 horas vivendo a vida com o Espírito de Deus. Aleluia. 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 Não é um tempo, é uma vida. O Espírito de Deus, Ele não faz visita. Tu acha que Deus, que é o próprio Espírito, querendo visitar a sua vida? Não, é porque enquanto eu estou no culto, eu sinto um arrepio. Deus não quer fazer tu sentir só arrepio e calafrios. Deus quer que você viva com Ele. Deus quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele, um viver com Ele, uma história com Ele, um caminhar com Ele. É por isso que Paulo deixa bem claro aqui aos irmãos da Galácia: vivam pelo Espírito e vocês não vão satisfazer dessa forma a vontade da carne. Os desejos que são iminentes, que são reais, que são genuínos, que são verdadeiros, existem em nós. Só que esses desejos são sucumbidos pelo poder do Espírito dominante em nossas vidas. É por isso que ele diz: vivam, 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 vivam. Vivam como? Vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Aleluia. Meus amados, finalizamos mais um capítulo da Bíblia, o capítulo de número 5 da carta aos Gálatas. Em nossa próxima aula a gente vai finalizar essa carta, vamos finalizar o capítulo de número 6. Você que não assistiu desde o início essa aula, você precisa assistir. Daqui a pouquinho eu vou aqui apertar para finalizar e daqui a uns 5 minutinhos a aula já está disponível no Facebook e ainda hoje também disponível no YouTube. Alunos do Reino Grupo 1 e Grupo 2 sempre recebem todas as aulas assim que eu finalizo, que eu passo para o YouTube e eu mando lá certinho. Detalhe, vocês que chegaram agora no capítulo 5, é uma carta. Carta é algo que vai crescendo
o raciocínio, ok? Então você não vai entender o capítulo 5 se você não entender o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 4, até chegar no 5. E na próxima aula chegaremos no capítulo 6. Chegou aí também agora a nossa irmã Maria Melo, minha amiga, minha parceira até de empresa, trabalhamos juntos, Deus abençoe, Melry. Um grande abraço para todos vocês. Eu vi aqui chegando também a nossa irmã, quem mais aqui chegou? Deixa eu ver. Luciana Gasparo, Deus abençoe todos vocês. Obrigado a todos que compartilharam esta live, a vocês que marcaram seus amigos para assistirem também. O Grupo Alunos do Reino, eu fico feliz porque tem crescido, as pessoas têm desejado estudar a Palavra de Deus. Quem já faz parte do Alunos do Reino sabe que nós já temos mais de 60 capítulos da Bíblia estudados. Detalhe, as minhas limitações permitem que eu leve vocês apenas até a areia da praia. Eu não consigo fazer vocês mergulharem no grande oceano. Por exemplo, este capítulo 5 que acabamos de falar. Depois que vocês estudarem, depois que vocês pegarem tudo, fizerem as anotações, vocês vão perceber que é muito mais profundo. A Bíblia é muito mais profunda. Se você pegar detalhe por detalhe, nomes por nomes, e for ali estudando e cavando, o meu desejo é esse, que eu só consigo levar vocês até a areia da praia. Eu só estou dando aquele empurrão. Agora, mergulhar, irmãos, mergulhar nesse profundo oceano da Palavra de Deus, eu não consigo fazer vocês mergulharem. Esse mergulho, de fato, mais profundo na Palavra, aí é você, Deus e a sua dedicação. Dedique-se, vá mais a fundo, vá além, vá muito mais além. E como alguns irmãos já têm me dito, irmão Alex, eu estou usando as aulas e estou pregando. Pregue mais, irmãos. Eu vou falar de novo para vocês, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E aqui a gente aprende para ensinar. Tudo aquilo que vocês estiverem aprendendo, já pensou vocês aprenderem, aí daqui a muitos anos vocês vinham a falecer e talvez Deus te pergunte lá no céu, o que você fez com aquilo que você aprendeu? Passou tanto tempo assistindo aulas, passou tanto tempo lendo a Bíblia, tanto tempo estudando a Bíblia, fez o que com isso? Ensinou quem? Influenciou a vida de quem? Levou a palavra para quem? Então coloca isso na cabeça de vocês. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Então tudo que vocês aqui aprenderem, eu oro a Deus, para que Deus dê a oportunidade de vocês pregarem, alimentarem outras vidas, falarem para outras vidas dessa maravilhosa graça, deste evangelho espetacular, que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Quem vai trabalhar como eu daqui a pouquinho, um bom trabalho para nós. Quem vai descansar, um bom descanso. Deus abençoe.